Bom dia, pessoal, mais uma vez, né? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, excepcionalmente, vamos começar com a correção do exercício, que ficou para o final de semana, né? Para vocês responderem em casa. Bom dia, professor. Bom dia. A gente vai começar a fazer a correção agora, Estela, do exercício. Página 7, livro didático. Deixa eu só colocar aqui. Bom dia, professor. Bom dia. Pessoal que está chegando agora, a gente vai começar com respondendo o exercício que ficou para casa, tá? Página 7 do livro didático. Enfim, como já era de se esperar, eu não estou conseguindo selecionar a opção de digitar aqui. Então a gente faz uma resolução rápida, oralmente mesmo, ok? Vocês tiveram aí, então, a leitura do texto O Problema dos Refugiados, né? A atenção da população de Roraima e refugiados venezuelanos mostra a necessidade de medidas urgentes. Então, esse é um editorial do jornal O Estado de São Paulo, né? Eles mostrando a opinião de toda a equipe por esse tema. E vamos começar aí da questão 11, da página 7. Resuma o acontecimento que serve como gancho para esse editorial. E para as pessoas que tiveram dúvida em relação ao que seria esse gancho, né, que é perguntado aí na questão, nós temos aí esse box cinza que explica um pouquinho sobre o que seria o gancho. O gancho geralmente é o tema abordado nos editoriais, costumam ser recentes e relevantes. Então, quando ele fala aí dos acontecimentos que levam à produção, né, ao gancho, como ele utiliza essa linguagem desse editorial, ele está falando sobre esse tema abordado. Qual foram os resumos aí? Duas pessoas para falar a resposta rapidinho. Eu gostei que seria o ataque de refugiados ao Estado de Roraima e a falta de assistência do Estado e do governo. Ficou um pouquinho baixo, Gigi, o retorno aqui. Eu coloquei o ataque de refugiados ao morador de Roraima e a falta de assistência do Estado e do governo com os refugiados. Isso mesmo, boa. Vai, Letícia, fala a sua resposta. Professor, eu tô com o livro aqui, não, vocês têm que fazer. Tá baixo o retorno. Tá na página 7, Letícia. É que ela tá sem Tá. livro, professor. Didático, é? É. Tô sem conseguir ouvir ela. Tá baixinho, mas eu tô escutando. Quer falar a sua, Estela? Não. Pablo, você fez? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Oi? Professor? Eu não tô escutando. Tá me ouvindo agora? Ainda não. O de Pablo tá bem baixinho, mas eu tô conseguindo escutar. O retorno tá muito baixo hoje. Você eu tô escutando bem, Estela. Gigi eu escutei normal também. Bem. Digita, Pablo, digita no... Pode ser. Suiane, Maria Clara, Bianca, Cecília, vamos lá. Alguém lê a resposta? Quem tiver com um retorno bom. Como vocês estão hoje? A semana já começou, pessoal. Vamos lá, enquanto o Pablo digita, espero que ele esteja digitando, vamos para a 12ª questão.
Identificar no mapa a Venezuela e o estado de Roraima, regiões geográficas citadas no texto e criar uma legenda. Nessa legenda aí vocês iriam apenas descrever onde estaria localizado geograficamente. Onde foi que vocês situaram? Na parte de cima, na parte de baixo, parte central? No norte. Parte de cima. Eles estão próximos ou não? Sim. Vocês Sim. colocaram no topo, acima da Amazônia, eu acredito que seja, tá? Eu sou péssimo em geografia. A Roraima e depois a Venezuela. Isso. Como não tá dando para compartilhar, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Esses dois aqui de cima, certo? E a legenda, como foi que vocês descreveram essa imagem? A minha legenda foi bem bonita. Porque eu pintei no mapa a Venezuela de azul e Roraima de verde. Aí eu fiz isso na hora. Ótimo. E aí, como os demais fizeram? Pintaram, descreveram. Eu pintei. Você não fez essa questão agora, Pablo? A 12ª? Não, aqui o senhor tinha perguntado a ele. Eu achei que ele tá falando da onde. Tá. Eu pintei também a minha. Ótimo. É uma maneira de fazer a localização. Muito boa. Vamos para a página 8. Como foi que você fez essa, a 12ª, Pablo? Vamos aí. Feito de Gigi, Maria Clara disse. Ótimo também. Décima terceira questão. Localize no texto os dados numéricos solicitados e registre-os no espaço a seguir. Vamos lá. Na letra A, número de pessoas que protestaram contra o assalto ao comércio brasileiro. 2.000. Quantas? 2.000 pessoas. 2.000 pessoas, isso mesmo. B, número aproximado de refugiados que fugiram ou foram expulsos pelos manifestantes. 1.200. 1.200, 1,2 mil. C, número estimado de refugiados venezuelanos vivendo em Roraima. 20.000. 120? 120 mil. Alguém está divergindo desses números, pessoal? Não. Letra D. Número aproximado de homens da Força Nacional enviados a Roraima após o protesto? 120? 120, correto. Número de profissionais da área da saúde enviados aos estados após o protesto? 36. Isso. E Qual? 36. Valor que o governo federal diz ter investido para enfrentar a crise humanitária? 200 milhões? 200 milhões. O que esses números revelam sobre o episódio? Foi o que vocês colocaram aí. Que foram muitas pessoas envolvidas. Muitas pessoas envolvidas. Isso. Vocês acham que foi um episódio agravante, alarmante ou foi uma coisa mais calma? Depende, porque o estado de Roraima, no norte, não é um estado assim tão bem desenvolvido em relação aos outros estados. Por isso E que aí? Sim, pode continuar. Porque chegar mais gente lá e eles não têm capacidade de suportar a quantidade, nem a população que já vive lá. Imagina chegando mais gente, tipo 120 mil refugiados. Aí acaba acontecendo isso. Isso mesmo, certíssimo. Pablo também está correto lá no PV, tá? Bianca quer falar? Não precisa não. Tá bem. Tá correto, então. Espero que todos tenham colocado nessa mesma perspectiva aí que foi debatido. Vamos ver agora o primeiro parágrafo, na 14ª. Releia o primeiro parágrafo do editorial e sublinhe o trecho que corresponde à tese defendida pelo jornal. Qual é aí a ideia que o jornal defende? Onde é que ela está explícita? Eu marquei a necessidade de os governos federal e daquele estado se entenderem e tomarem medidas urgentes e mais ousadas. Eu também marquei. E aí, alguém marcou outra parte?
Ou marcaram essa mesma de Bianca? Mãozinha para sinalizar se marcaram a mesma de Bianca. Pablo, ela falou a parte de a necessidade de os governos federal e daquele estado se entenderem e tomarem medidas urgentes até o final, até a solução ao problema. As duas últimas linhas, tecnicamente, do primeiro parágrafo. Tá ok. Essa daí é o momento em que no editorial realmente explicita a ideia, a tese defendida pelo jornal. 15ª. Quais são os 2 níveis de governo mencionados a seguir no trecho? A dificuldade de entendimento entre os níveis de governo fica outra vez evidente. Quais são os governos que estão aí em questão? Estadual e federal. Isso mesmo, o governo federal e o governo estadual. Na 16ª, conforme o editorial do jornal, há evidências do desentendimento entre os governantes. Escreva E para decisões do Estado e U para decisão da União, que é o governo federal. Vamos lá. No dia seguinte aos protestos, enviou a Força Nacional e profissionais de saúde como ajuda humanitária aos refugiados. Quem foi que tomou essa decisão? O governo federal. Governo federal, isso mesmo. Então, coloquem aí a letra U. Disponibilizou as Forças Armadas para garantir a segurança pública no Estado. Governo federal. Solicitou o fechamento das fronteiras. Estadual. Estadual, isso mesmo. Na ocasião dos protestos, negou o fechamento das fronteiras. Governo federal. Federal. E defende a distribuição de refugiados por outros estados do país. Botei estadual. Esse aí, ele foi uma decisão tomada tanto estadual quanto Federal. federal, isso mesmo. Então, a sequência ficou U, e a última temos as duas opções. Mandei aí no chat, tá, Pablo? Vamos lá. 17ª questão. Analise o tratamento dispensado às queixas de Roraima no editorial do Estadão. Vamos ver agora o uso das conjunções. Nessas condições, a presença dos venezuelanos tende a criar, como já está se vendo, um clima de animosidade crescente com a população local, que também enfrenta dificuldades e, por isso, tem muito pouco a partilhar com eles. A conjunção destacada, por isso, pode o quê? Na primeira opção temos, poderia ser substituída por porém, sem alterar o sentido. Vocês acham que sim? Não. Acho que não. Acho Porque que a não. gente tem um por isso e um porém é meio que uma controvérsia ao que a gente tem, né? Temos aí a segunda. Faz parecer uma conclusão lógica a rejeição dos refugiados por parte dos roraimenses ante a situação em que estes vivem. Marquei essa. Eu marquei essa também. Isso, ela apresenta isso, essa ideia, né? E vamos à próxima. Poderia ser substituída por portanto, sem alteração de sentido? Não. Por isso, a gente tem uma ideia de quê? De conclusão. Não. O porém, ele tem uma ideia lá, aquele primeiro que a gente viu, de adversidade, né? Mas agora, o uso desse portanto, vejam só, que também enfrentaria dificuldades. Portanto, tem muito pouco a partilhar com eles. Portanto, por isso, vocês acham que tem o mesmo valor? Acho que sim. Eu acho que sim. Tem sim o mesmo valor. Então, a gente tem aí essas duas opções até agora como corretas. A primeira, ela faz uma explicação, né? E essa segunda, tanto portanto quanto por isso, estão apresentando aí o mesmo sentido, nenhuma alteração. Visa apresentar a consequência de os roraimenses viverem em situação precária. É isso que está querendo? Não. Não mesmo. Então, para caso a gente só teve essa atividade, eu vou tentar só compartilhar aqui um slide e a gente vai começar. A gente não vai seguir a fundo por conta do tempo, mas eu já quero que professor. vocês... Oi? O senhor pode repetir como ficou a questão 11 da página 7?
A da página 7. A primeira Uhum. é o resumo dos acontecimentos. Gigi, repete a tua, porque ela tá mais direta do que a que eu for falar. Por favor. Qual é para repetir? A questão 11 da página 7. Não é essa, Letícia? É. Eu botei assim: o ataque de refugiados ao morador de Roraima e a falta de assistência do Estado e do governo com os refugiados. Isso. Amiga, depois mandar a foto que tu fala muito rápido. Bom, Ok, pessoal. Aí agora a gente finaliza, tá, com o nosso livro didático e eu peço, por favor, que vocês peguem o livro de atividades. Livro de atividades, a gente vai começar a trabalhar na página 10. professor, mas sabia que o senhor pode ficar mais, porque não tem mais aula no Zoom. Tem mais aula não? Os professores já mandaram, foi? Foi. Mas só para não estender muito também, para não ficar muito cansativo, a gente só introduz esse assunto porque amanhã a gente já ganha um tempinho. Vamos lá. Tá todo mundo na página 10? Sim. Sim. Então, a gente vai começar a ver esses modalizadores textuais e argumentação. Ele vai partir daquele princípio de interpretação textual mesmo. Primeiro, eu quero que vocês entendam o que são esses modalizadores discursivos, que é o que a gente vai ver agora. Então, o uso que fazemos da língua... Deixa eu só mover um negocinho aqui. Em nossas ações... Meu Deus, meu computador tá... Ô, professor, Oi. é a página 10 do livro didático ou de atividade? De atividades. Tá, obrigada. Então, o uso que nós fazemos da nossa língua em ações de comunicação é sempre mediado por intenção. Como é que isso acontece? Sempre que eu estou falando com vocês, eu tenho uma intenção. Seja uma intenção de, sei lá, ensinar, passar... Obrigado. Eu sempre tenho a intenção de ensinar, passar uma notícia, fazer uma fofoca, seja lá qual for a intenção. Sempre que a gente vai falar com alguém, nós temos uma intenção. Então, nessa intenção, a gente sempre vai querer passar certeza, às vezes, a gente vai querer passar dúvida, a gente vai querer passar sentimento, entre várias outras coisas. Não é assim que acontece no nosso diálogo? Sim. Professor, é assim. Quando você está triste, você vai conversar com outra pessoa por texto, né? Ou até por fala oralmente, e você usa palavras que tentem expressar a sua tristeza. Quando você vai falar com uma pessoa e você está com dúvida em alguma coisa, você vai usar as palavras que vão expressar essa dúvida. Então, são essas palavras que a gente vai estudar agora. Esse propósito está tão presente em nosso dia a dia que ele se materializa na estrutura da nossa língua. Então, às vezes, a gente nem percebe estar ali utilizando os modalizadores. Por quê? Por conta das nossas intenções de comunicação. Os elementos que atuam como indicadores de argumentação são denominados modalizadores. Então, o que indica essa minha argumentação vai receber o nome de modalizador. Eles são os encarregados de evidenciar o ponto de vista do falante e assegurar o modo como ele elabora o seu discurso ou a sua fala. Como assim, professor? Esses modalizadores são eles que vão dizer minha visão. Se eu estou com dúvida, se eu estou querendo passar uma certeza, se eu estou querendo passar uma crítica, um ponto de vista, uma reflexão. São essas palavrinhas aí que vão me dizer isso. Quem está aí com o livro de atividades na página 10 tem um quadrado meio laranja. Eu não sei a cor exata que ele é. E nós temos aí, 3 orações com 3 modalizadores diferentes. Quem pode ler? Eu. É provável que os povos se entendam. Pode ser que os povos se entendam. Talvez os povos se entendam. Então, todas essas partezinhas aí sublinhadas são modalizadores. E esse exemplo que o livro está trazendo aí explicita o quê? Que eu posso passar uma mesma, falar de diferentes maneiras, usando diferentes modalizadores, mas eu estou passando a mesma ideia. Vocês acham que isso aí está passando ideia de certeza?
Não. Tá passando ideia de quê? Dúvida, incerteza. Isso, dúvida e incerteza. Então vejam que aí ele utilizou 3 modalizadores diferentes, porém passa a mesma ideia. Então o que nós vamos analisar nessas aulas, nas próximas aulas, serão essas palavrinhas. Se elas estão passando certeza, incerteza, se estão passando dúvida. Aí abaixo vocês têm os pontinhos laranjas. Quem não está com um livro, a gente tem a informação aqui no slide, só não vai ter os exemplos. As modalizações podem ser explicitadas por meios de expressões do tipo é mais adjetivo. Então vejam aí que a gente pode ter é provável, é necessário, é obrigatório. Então vão ser o verbo ser ou estar seguido de um adjetivo. Advérbios ou locuções adverbiais. Então a gente vai ter aí o talvez, provavelmente, com certeza. Vamos ter a construção com verbos modais, poder, dever, poderia, deveria. E orações modalizadoras. Então, aí a gente já tem uma estrutura um pouquinho mais complexa, né? Com a presença de um verbo, porém, ainda passando, querendo explicitar o meu ponto de vista na fala. Tenho a certeza de que, todos sabemos que, não há dúvida de que. E aí nós vamos ter, ó, abaixo, quem está com o livro, tem aí as palavras em negrito. Saber. Eu sei que a criminalidade diminuiu com a nova lei. Constatação. Eu vejo que a criminalidade diminuiu com a nova lei. Apreciação. Eu acho que a criminalidade... Então, vejam que são várias orações, a mesma ideia central de oração, porém com vários pontos de vista diferentes. Desejo. Eu gostaria que a criminalidade... Obrigação. É preciso que. Possibilidade. Pode ser que. E confirmação, eu garanto que. Então, vejam que só o início aí que está mudando e alguns verbos que estão tendo a concordância. Porém, é a mesma oração. E está passando com vários pontos de vista diferentes. Vocês conseguiram entender até agora? Sim. Sim. Okay. Aí nós vamos para alguns sentidos que podem ser representados numa gradação. Isto é, níveis de intensidade. Eu só queria fazer uma pergunta a vocês, porque eu não sei se o livro de vocês está com as mesmas informações que a minha. No final desses 3 pontinhos aí, vocês têm palavras em azul? Não. Não. Ok. Não. Porque o meu tem palavras em azul e eu fiquei em dúvida se o de vocês tinha. Então, essa questão de gradação vai ser a intensidade. Algumas vão ter uma intensidade muito forte, algumas moderadas ou médias e outras poucas ou nenhuma. Quem pode ler só uma? Eu vou precisar de 3 pessoas e cada pessoa vai ler uma dessas orações abaixo. Quem lê a primeira? Eu. Leia. Tenho certeza de que a criminalidade vai diminuir com a nova lei. Isso. Quem lê a próxima? Acredito que a criminalidade vai diminuir com a nova. E a última? Não estou bem certo de que a criminalidade vai diminuir com a nova lei. Ótimo. Se a gente for levar um nível de intensidade, vocês acham que qual aí tem mais força, qual está mais moderada e qual tem pouca ou nenhuma? A que está mais forte é a tenho certeza de que a criminalidade. Isso mesmo. Vocês concordam com o Pablo? Sim. E qual vocês acham que é mediana? Acredito que. Acredito que. Isso mesmo. E qual vai apresentar pouca ou nenhuma intensidade? Não estou bem Não certo de estou que. bem certo. Isso mesmo. Correto. Então, deixa eu fazer só a chamada. E amanhã para... deixa eu ver. Se dá para finalizar. Falta pouquinho. Dá para finalizar. Vamos lá. Passem para a página 11. A gente tem aí os verbos e a modalização. Então, a gente vai ter aí um modo indicativo, que vai passar uma ideia de certeza, quando os verbos estiverem no modo indicativo.
Ou seja, vejam um exemplo. Nas próximas férias, viajarei com os meus amigos. Vejam que esse verbo viajarei, ele está passando a ideia de certeza, de que isso vai acontecer. Deixa eu ver aqui o chat, alguém falou. Temos aí o modo subjuntivo. Então, quando nós vemos verbos no subjuntivo, eles geralmente vão expressar o quê? Dúvida, hipótese, possibilidade ou incerteza. Então, vemos aí o verbo agora viajar no subjuntivo. Quando eu viajar com os meus pais, ficaremos em um bom hotel. Vejam que esse verbo está passando ideia de dúvida, possibilidade, hipótese, há uma incerteza. E no modo imperativo, eles vão indicar ordem, pedido, sugestão ou conselho. Então vejam aí que, ó, nas férias, viaje com sua família. Então a gente tem aí meio que uma ordem ou uma sugestão. Nas férias, viagem com sua família. Na página 11, na parte de baixo aqui, ó, nós já começamos a ver os exemplos. Do indicativo, que vai expressar a certeza. Todos os anos, minha família e eu viajamos no Natal. Viajamos para Fortaleza no ano passado e, como tem no slide, nas próximas férias, viajarei com os meus amigos. Vejam que todas essas orações passam uma ideia de certeza. Alguma vocês ficaram com dúvida ou passou a ideia de dúvida ou hipótese? Esse daí, do modo subjuntivo, eu não compreendi muito bem que passava a ideia de incerteza ou possibilidade. Porque, tipo, quando eu viajar, ficarei em um hotel, é tipo como se eu estivesse afirmando alguma coisa, não entendi. Você está afirmando, mas quando... Deixa eu ver se eu coloquei o exemplo correto só. Coloquei. Quando eu viajar com meus pais, é porque a gente está trazendo aí uma hipótese e uma possibilidade. Nas próximas férias, viajarei com os meus amigos. Eu estou aí expressando a minha certeza. Mas aí eu trago, além desse advérbio, né? Quando eu viajar, então a gente não tem nenhuma certeza de quando será que isso vai acontecer, né? Então tem aí essa possibilidade e também a incerteza de quando será essa viagem. Ficaremos em um bom hotel. Entendeu? Ainda não é uma coisa certa de a data. Isso, a gente não sabe. Você já sabe que vai viajar, mas não sabe quando. Isso, diferente das duas outras, né, do indicativo e do imperativo que eles trazem. Nas próximas férias, e o imperativo ele já diz, nas férias. Se ele falasse, nas férias eu vou viajar com meus pais, aí a gente já teria um modo indicativo, né? Porque ele já estava passando uma certeza. Entendeu? Entendi. Aí vamos para a página 12, onde a gente tem os exemplos do modo subjuntivo. Meus pais querem que eu viaje com ele nas férias. Então vejam aí que já é uma hipótese. Meus pais querem que eu viaje com eles nas férias. Se eu viajasse com os meus pais, iríamos a Salvador. Então temos aí uma hipótese, uma possibilidade também. E temos, nas férias, viaje sempre com sua família, que é o exemplo que a gente tem aí, não viaje sem seus documentos. A gente tem aí, então, a ideia de conselho. Ok? Ok. Então, durante a semana, a gente vai trabalhar a fundo sobre isso. Eu vou fazer só a chamada, que o tempo já está acabando. O pessoal que está assistindo essa gravação, foi longa, eu sei, mas muito obrigado por assistir até o final e eu vou enviar as atividades no grupo, ok? Tchau, tchau e até a próxima aula.